ajustar aqui para a gravação. Entendi. Pronto. Começamos a nossa gravação. Bom dia, Douglas. Bom dia, pastor. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Douglas. Joia, gente. Então, eu vou ajustar só o som aqui. Pronto. Todo mundo está me ouvindo bem? Perfeitamente, pastor. Sim, pastor. Sim. Sim, pode falar, Alice. Tudo tranquilo? Está ouvindo bem aí, Alice? Tô sim. Beleza, joia. O nosso texto hoje é Efésios capítulo 3, de 14 até 21. Nós vamos começar essa leitura hoje. Vamos começar a meditação nesse texto hoje. Efésios 3, 14 a 21. Eu vou fazer a leitura aqui, na minha versão, a partir do verso 14, Efésios 3, diz assim: Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Essa carta de Paulo aos Efésios é uma carta que tem uma singularidade, né? Porque ela é entrecortada de orações. Então, de vez em quando, Paulo simplesmente prossegue, né, uma argumentação e, de repente, ele diz, olha, agora por isso eu me coloco de joelhos, né? Ou então, por conta dessa situação, eu oro em favor de vocês por esta ou por aquela causa, ou por essa ou por aquela questão. E aqui a gente está diante de uma dessas orações de Paulo. Essa oração de Paulo, ela é muito instrutiva, primeiro no sentido de mostrar realmente para nós o quanto a oração era algo importante para ele, né? Ele não consegue ensinar, né, ministrar a palavra de Deus sem essa dependência de Deus, sem demonstrar a dependência que ele tinha do Senhor e a necessidade de apresentar a vida dos crentes na presença do Senhor, né? E aqui nesse momento, né, nesse ponto da carta, ele está falando com a gente, ou falando para nós, sobre algumas coisas que são fundamentais para que nós caminhemos com Deus nesse mundo, né? Ele suplica ao Senhor algumas coisas que são fundamentais e que fazem muita diferença, vamos dizer assim, na nossa caminhada com Deus. A gente vai mencionar uma delas nessa manhã, e a outra a gente vai mencionar, com a graça de Deus, se Ele permitir, na próxima semana, né? Se assim Deus permitir. Mas hoje nós vamos especificamente olhar aqui para essa necessidade que nós temos da obra do Espírito Santo na nossa caminhada com Deus, né? Paulo diz, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, e a partir daí ele vai dizer, no verso 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, é bem interessante essa constatação de Paulo da necessidade que os crentes têm desse fortalecimento no homem interior, um fortalecimento com poder mediante o Espírito. Lá no verso 19, ele diz que ele, na verdade, está se colocando diante do Pai para que os crentes sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Então, é interessante como a igreja é descrita nessa carta aos Efésios como esse corpo que recebe a plenitude de Deus. Ele fala um pouco sobre isso lá no capítulo 1, no verso 23,
mas agora de modo muito especial, ele mais uma vez repetindo essa ideia no verso 19, eu oro para que vocês sejam tomados de toda a plenitude do Senhor, a plenitude de Deus, e isso tem a ver com essa obra do Espírito no verso 16, para que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito no homem interior. De certa maneira, Paulo vai chamar a atenção nossa nessa carta sobre a nossa caminhada com Deus, especialmente a nossa caminhada na luz. A gente vai poder desdobrar isso numa próxima meditação, não é? Mas é muito, muito digno da nossa atenção a dependência de Deus que Paulo demonstra, que ele se ajoelha, é o que diz o texto, e esse ato de ajoelhar-se para um judeu, como a gente tem dito em outras ocasiões, é um ato distinto, né? Porque o costume cultural do judeu é orar de pé, mas Paulo se coloca de joelhos, ele entende que tem algo importante para suplicar a Deus, e ele ora em favor dos crentes com toda essa disposição do seu coração. O texto vai mostrar para a gente algo interessante também, que para que nós andemos na luz, nós precisamos realmente ser abençoados pelo Pai. Terminamos de meditar durante várias semanas sobre a oração do Pai Nosso, e aqui a gente tem o apóstolo Paulo dizendo isso: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, né? Ele está entendendo que o Pai é a origem de toda bênção e de toda virtude e de toda dádiva que a gente pode receber na nossa vida espiritual, e a gente só pode andar na luz e na presença de Deus por pura graça, né? O verso 16 ele diz: eu me coloco diante do Pai, e ele diz: segundo a riqueza da sua glória vos conceda. É o que temos aí no verso 16. Então, o que nós recebemos para o nosso benefício espiritual sempre é concessão do Pai, né? Dádiva do Pai, e sempre chega a nós, não pelo nosso merecimento, mas sempre por pura graça, né? E o interesse de Paulo é exatamente esse, que nós sejamos cheios dessa plenitude de Deus por meio do Espírito Santo. Então, a igreja é literalmente essa área ou o domínio que é enchida pelo próprio Espírito Santo de Deus. Há um sentido em que Cristo enche todas as coisas, como Paulo diz em Efésios 1:23, ou lá em 4:10, né? E a igreja ela tem essa característica, ela recebe de Deus essa graça de ser continuamente preenchida por Deus mediante o Espírito Santo. E por que a gente precisa do Espírito Santo? Porque ele é o executivo da Trindade. Aquilo que a Trindade delibera para realizar na nossa vida, no nosso coração, isso chega até nós por meio do Espírito Santo. A gente tem Jesus como grande mediador da nossa redenção, mas é o Espírito Santo que traz aquilo que concerne a nós, né? E que diz respeito à pessoa e à obra de Cristo. Todos os benefícios que Cristo alcançou para nós, na redenção que ele realizou, eles chegam até nossas vidas por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, né, como a gente lê nos credos, né, e ele torna aquelas promessas do Evangelho, os conteúdos do Evangelho experienciais para nós. É ele que traz tudo isso para a nossa experiência. E até quando a gente orou ali no final do Pai Nosso, né, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, mas o que a gente tem aqui, na verdade, é algo semelhante, né? Paulo está falando: eu oro para que vocês sejam fortalecidos com poder no homem interior, ou seja, que vocês recebam fortalecimento, e dentre os desdobramentos desse fortalecimento, que vocês sejam, inclusive, fortalecidos contra as tentações. Era assim que João Crisóstomo entendia esse texto, né? Então, não há como a gente ser fortalecido contra as tentações, senão pelo Espírito Santo. As tentações, como a gente viu, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Elas são muito superiores a nós, e para enfrentar essas tentações a gente precisa de grandes forças, mas essas forças não se encontram em nós. Elas são forças dadas ou comunicadas a nós pela obra do Espírito Santo. Então é interessante essa oração de Paulo, né? E eu acho que ela nos ajuda a ponderar um pouquinho qual tem sido a nossa fonte de energia para o enfrentamento dos embates diários, né?
Para Paulo, o cristão enfrenta embates. Ele vai chegar a um ponto, inclusive nessa carta, no capítulo 6, que ele vai dizer, vocês têm uma luta, a luta de vocês, inclusive, não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, né? Ele vai falar sobre essa luta, esse embate lá no final da carta, e qual é o recurso que nós temos para lidarmos com esses embates, né? Então, a gente passa aí uma vida, às vezes, com muita dificuldade, às vezes passa dias de dificuldade, dias em que quem sabe, a gente ore ao Senhor, né? A gente peça a Ele graça para a gente estar pronto para a luta que ele descreve lá no capítulo 6, e o Paulo está falando o seguinte, toda essa obra, ou toda luta que nós enfrentamos, ela é empreendida no poder do Espírito Santo. A gente precisa do Espírito Santo agindo de dentro para fora nos nossos corações. Sem o Espírito Santo, nós simplesmente fracassamos, porque, na verdade, sem o Espírito Santo, nós não seríamos sequer crentes, né? Quanto mais crentes andando na luz do Senhor. É o Espírito realmente que nos capacita e nos ajuda. E é muito interessante quando paramos, então, na nossa caminhada espiritual e pensamos em tudo aquilo que, às vezes, nos acomete, né? É interessante que os líderes, a gente fica pensando na própria experiência de Paulo, mas a gente pensa na liderança cristã hoje, a gente pensa nos cristãos, de modo geral, que tem que lidar com tantas coisas que são realmente difíceis, né? A questão das crises conjugais, a igreja muitas vezes lida com vícios cimentados, né? Indisposições, às vezes, no coração das pessoas para a verdadeira adoração, muitas pessoas, às vezes, confusas ali diante da palavra de Deus, os desânimos, né? A chamada racionalização do pecado, pecados enraizados, as dificuldades que a gente tem para lidar até com as questões administrativas da vida. Então, a gente olha em volta de nós e a gente vê essa realidade muitas vezes acometida por mal, né? Por trevas que se espalham sorrateiramente e que alcançam mentes, corações, né? Alcançam aí a nossa cultura, como a gente vê assim, basta acompanhar os nossos noticiários, né? E o que o crente faz diante de um mundo assim, né? Ele pode colocar a cabeça no travesseiro, ele pode ali, antes mesmo de dormir, com a sua cabeça ali cheia das preocupações, ele pode derramar aquelas preocupações na presença de Deus em oração. E ele pode, naquele momento, suplicar ao Senhor que abençoe, né, vamos dizer assim, as pessoas queridas para ele, que ajude nessas lutas todas, mas nesse momento ele vai sempre clamar a Deus, Deus, enche-me com o Espírito Santo, ou com relação a essa situação, que o teu Espírito haja nos corações, porque é o Espírito que converte, é o Espírito que muda o coração das pessoas, não é? De certa maneira, quando nós pensamos em toda a carga, vamos dizer assim, de peso espiritual com a qual nós lidamos, e quando nós pensamos em todos os desafios, inclusive para cumprir a missão, como é que nós podemos enfrentar todas essas questões e realizar essa missão. A palavra de Deus é muito clara. Paulo, em 2 Coríntios 2,16, ele faz uma pergunta retórica, né? Ele está pensando ali nas demandas do ministério, na vida cristã, e ele pergunta assim, quem, porém, é suficiente para essas coisas? Essa palavra que é traduzida por suficiente, né? Tem o sentido de adequado. Quem é adequado para viver ou para realizar o serviço de Deus? Então, é uma pergunta retórica mesmo. Ninguém dá conta sozinho. Nenhum de nós dá conta da vida cristã sozinho. Na verdade, se a obra dependesse somente de nós não conseguiríamos realizá-la. Mas aquilo que Deus falou lá muitos anos atrás, a Zacarias, continua sendo o que ele fala para nós hoje, né? Zacarias 4:6 diz assim, não por força, nem por poder, outras traduções inclusive trazem o seguinte, não por força ou nem por violência, né? Mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós temos uma benesse divina, vamos dizer assim, né? A concessão do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Paulo diz, é possível que a gente seja fortalecido
de dentro para fora, né? Um fortalecimento do homem interior, né? É possível que a gente se mova nesse mundo pelo poder da ressurreição. É possível que a gente sirva a Deus no poder de Deus. Para tudo isso, Deus nos concedeu o seu Espírito. Então, de certa maneira, essa oração de Paulo acaba sendo também um modelo, né? Dentre os preciosos modelos de oração que a gente tem na Escritura, mais um, né? No qual a gente pode se basear quando a gente pensa em como orar segundo a palavra de Deus, né? Paulo se coloca de joelhos, ele entende que ele precisa colocar algo diante de Deus que é muito sério, que é muito grave, que é fundamental para a vida do povo de Deus, e a oração dele é essa: Senhor, eu oro para que o Senhor fortaleça os meus irmãos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, né? Que eles sejam fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós caminhamos nessa vida, né? Caminhamos como crentes nessa vida, graças à obra de Cristo, em primeiro lugar, como Redentor, mas graças à obra do Espírito Santo, que traz para o nosso coração tudo isso que Cristo realizou como benefício para a nossa redenção. Então, é isso que, em primeiro lugar, nós vamos olhar aqui nessa passagem, e que Deus possa nos ajudar para que nessa quarta-feira, né, nós tenhamos essa experiência de sermos fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo no homem interior. É bem interessante a gente compreender isso, né, que a nossa vida nesse mundo, até mesmo para lidar com aquilo que a gente chama assim das coisas da vida comum, as coisas cotidianas, né, mas a gente, na verdade, não tem como caminhar como cristão sem realmente desfrutarmos de um poder sobrenatural, né? A nossa vida depende realmente da graça e da presença e do poder do Espírito Santo, movendo, encaminhando, iluminando, dando a direção e o poder para lidarmos com todas as coisas que nós temos que lidar nesse dia e no restante dessa semana, né? Nós vamos orar sobre isso já nesse momento, pedindo a bênção de Deus para que Ele nos encha com o Espírito, nos fortaleça com o Espírito e nos abençoe também no restante desse dia. A gente também vai aproveitar para orar uns pelos outros, né? Assim, vamos ter a oportunidade de conhecer os pedidos de oração, para estarmos colocando as nossas necessidades diante de Deus. Então, se alguém tiver algum pedido específico que queira fazer, né, vai poder fazer esse pedido agora. A gente vai só encerrar aqui a parte da nossa gravação para poder compartilhar os pedidos.